autoconhecimento e sua importância nas decisões na carreira. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje de um assunto muito importante que é o autoconhecimento. E aquela frase famosa de conhecer a si mesmo, né? Conheça a si mesmo, é uma frase que tem muita gente que considera ser a mais difícil de ser respondida e a mais importante de todas nas nossas vidas. Por quê? Porque ela norteia tudo. Então, ela não vai te ajudar só a tomar decisões na sua carreira, mas também na sua vida pessoal. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente também está dizendo aquela questão de saber onde quer chegar. Porque se você se conhece, se você sabe o que te faz feliz, o que te traz alegria, o que te traz realização, também você vai saber aonde você quer chegar. Você vai saber o que você busca de felicidade na vida, né? Então, o autoconhecimento é importantíssimo para que você também atinja a realização pessoal e profissional. Se você, por exemplo, começar a sua carreira e escolher qualquer função, entrar numa empresa porque apareceu aquela oportunidade e não refletir se aquilo tem a ver com você ou tem a ver com a área de atuação que você gosta, pode ser que quando você tiver 30, 40 anos, você comece a refletir e pensar assim, pô, o que será que eu fiz com a minha carreira, hein? Será que eu tomei a decisão certa? Pô, eu estou indo trabalhar e segunda-feira geralmente é um dia triste para mim. Então, se a segunda-feira é um dia triste para você, eu diria o seguinte, você precisa rever seus conceitos e você precisa começar a pensar numa possível ou mudança de carreira ou mudança de perspectiva na sua vida. Mas isso pode indicar que faltou uma reflexão de autoconhecimento lá atrás, né? Para você começar a definir os seus passos na sua carreira. Legal? Mas assim, pessoal, nunca é tarde para recomeçar. É lógico que fica difícil depois de um tempo, se você já andou muito tempo na sua carreira, já passou muitos anos e você já trilhou um caminho específico, pode ser mais difícil mudar completamente. Mas você ainda pode fazer algumas adaptações. Você ainda pode, de repente, conseguir atuar dentro da área que você já vinha trilhando, só que de repente com um viés mais voltado ao que você gosta. Então, sempre é válido essa reflexão de autoconhecimento. Tem uma frase também que é muito interessante que ela fala assim, quem não sabe onde quer chegar, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer destino serve. Então, assim, você precisa se conhecer e você precisa saber onde você quer chegar. Isso é primordial para a tomada de decisão na tua vida e na tua carreira. Legal? Eu vou dar algumas dicas aqui, pessoal. Na verdade, é uma dica grande, né, que é de elaborar uma matriz SWOT sua para você analisar seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver, que tipo de oportunidade que pode existir para você no mercado, levando em consideração o seu perfil profissional, e que tipos de ameaça podem existir no mercado com base no seu perfil profissional. Quando você analisar tudo isso, você vai começar a ter informações para saber o que você precisa se aprimorar, tanto como no quesito profissional, do tipo, eu estou vendo aqui que eu tenho meus pontos fracos. Por exemplo, a pessoa que não está com o idioma inglês fluente, é um ponto a desenvolver. Então, isso acaba entrando no quadrante de pontos a desenvolver e também em ameaças. Por quê? Porque existem muitos profissionais no mercado que falam inglês e você vai concorrer com eles. Então, é dessa forma que você vai montar aqui a matriz SWOT. Vou apresentar para vocês aqui, vocês vão aparecer aí no vídeo, vai aparecer no vídeo para vocês, um exemplo de matriz SWOT, tá? Que eu fiz aqui, para que vocês entendam como preencher esse modelo. Se tiver alguma dúvida, pessoal, vocês, por favor, escrevam nos comentários aqui no vídeo. Vai ser um prazer respondê-los. Como sempre, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações aqui para você sempre receber as novidades dos vídeos
que eu for postando aqui no canal e você vai dar aquela força pra gente. Legal? Então, vou mudar aqui agora para a tela do meu computador, onde eu vou explicar um pouquinho a matriz SWOT. Valeu, pessoal. Um abraço. Vamos lá então, pessoal. Aqui está a planilha de matriz SWOT que eu comentei com vocês. E aí, aqui, nós vamos falar um pouquinho do exemplo aqui, um exemplo fictício, né? Do personagem que eu criei aqui, fulano de tal, né? E aqui temos, então, como eu havia dito, pontos fortes, pontos a desenvolver. Então aqui estamos falando de itens que a pessoa mesmo, fazendo uma autorreflexão sincera, honesta consigo mesmo, vai listar aqui quais são os pontos, tá? Tanto fortes quanto a desenvolver. E aqui, refletindo sobre esses pontos fortes e sobre esses pontos a desenvolver, a pessoa vai colocar também as oportunidades e as ameaças que o mercado pode trazer para ela, de acordo com os pontos fortes, no caso as oportunidades, e de acordo com os pontos a desenvolver, no caso as ameaças, tá? Então nesse exemplo aqui eu coloquei, olha, pontos fortes: comunicação assertiva, liderança pelo exemplo, bom nível de organização, equilíbrio emocional e planilhas eletrônicas, ou seja, habilidade para lidar com Excel, por exemplo. Esses seriam os pontos de destaque que essa pessoa colocou aqui. Pontos a desenvolver: inglês básico, ou seja, ela pode desenvolver mais o inglês. Relacionamento interpessoal, tá? Então ela pode ter uma facilidade de lidar com pessoas maior do que ela tem, ela sente uma certa dificuldade aqui nesse exemplo. E dificuldade em criar network, que, veja, está ligado com a questão de relacionamento interpessoal, e tem a ver também com criar novos contatos, né? Então a pessoa tem uma certa dificuldade em criar novos contatos e manter esses novos contatos. Isso é o que eu chamaria de você criar um network sólido, né? Você sempre criar novas fontes de contatos e, ao mesmo tempo, você conseguir manter essas fontes de contatos, tá? No caso, quais são as oportunidades e ameaças que esses pontos aqui iriam trazer? As oportunidades com relação aos pontos fortes seriam realizar funções que sofrem pressão. Por quê? Porque a pessoa mencionou aqui a questão de equilíbrio emocional. Se você coloca isso junto com a questão aí de liderança pelo exemplo, bom nível de organização, você percebe que a pessoa ela tem capacidade para suportar um nível de pressão aí no trabalho. Destaque na realização de reuniões, porque principalmente pela questão de comunicação assertiva, tá? E possibilidade de atuar como líder nas empresas. Aqui nós estamos falando principalmente pela questão da liderança pelo exemplo, ok? Então a pessoa conseguiu enxergar que ela tem essas oportunidades aqui. E quais ameaças que ela pode sofrer de acordo com esses pontos a desenvolver? Funções que peçam inglês, né? Então ela vai ter esse problema, porque qualquer vaga que peça inglês avançado ou fluente, essa pessoa ela não vai poder nem participar. Inclusive esse é o problema da exigência de idioma, né? Ele é excludente num processo seletivo. Então, às vezes a pessoa pode estar apta tecnicamente a se candidatar a uma vaga, mas se chega no inglês a pessoa não tem e a vaga pede, isso automaticamente desqualifica. Então, ela teria essa pessoa aqui teria essa ameaça, né, de ficar fora praticamente de todos os processos seletivos em quase todas as multinacionais, porque multinacional normalmente pede esse quesito, e dificuldade em se recolocar caso fique demitido. Por quê? Caso fique desempregado, no caso, né? Vou colocar desempregado aqui. Por quê? Porque a pessoa tem dificuldade em criar network, né? E que está um pouco relacionado também à questão do relacionamento interpessoal. Então, todas as pessoas que, por mais que sejam competentes, mas têm dificuldade em criar um network, elas têm um potencial aí de ter dificuldade na hora de buscar uma recolocação, porque o network é fundamental nesse momento. Eu conheço diversos profissionais que
são muito competentes, são honestos, têm valores excelentes pessoais, capacidade técnica e etc. Mas, como não conhece muita gente e como não tem uma facilidade em criar e manter novos contatos, a pessoa, na hora de se recolocar, ela tem que participar dos processos seletivos sempre de uma maneira, vamos dizer assim, da maneira padrão, começando lá do início, mandando currículo sem conhecer ninguém, e obviamente isso dificulta muito, né? A pessoa tem que concorrer com muita gente. Ok, pessoal? E aí, eu sempre, um plus aqui dessa matriz SWOT que eu faço, é sempre criar um plano de ação, tá? Nesse caso, que eu coloquei um curso intensivo de inglês, então isso é uma coisa que esse fulano de tal teria que se preocupar e teria que colocar em prática, e contratar uma mentoria profissional. Aqui foi uma sugestão, tá? Por que contratar uma mentoria profissional? Porque se ele tem dificuldade em criar network, ele provavelmente precisa fazer um trabalho com ele mesmo, até treinando alguns fatores para que ele possa se desenvolver, para conseguir criar network, saber criar network e até fazer um trabalhinho aí durante a mentoria de reflexão também, porque pode ter algo na característica própria do profissional que o esteja prejudicando na hora de fazer um network, de ter algum bloqueio para criar novos contatos, tá? Esse aqui, então, pessoal, foi um exemplo. Lógico, tá bem simples, tá? Eu fiz uma coisa bem assim, com poucos itens em cada etapa, mas é mais para passar a ideia de um trabalho que qualquer um pode fazer consigo mesmo, para fazer uma breve análise do que precisa melhorar, do que está no caminho certo e qual o plano de ação que a pessoa tem que criar. Legal, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço muito pela atenção de vocês. Espero que esse trabalho de autoconhecimento ajude a todos. Um abraço, sucesso a todos. Tchau, tchau, pessoal.